Amém, meus queridos. Amém. Que Deus possa abençoar esse dia e mais essa escola bíblica dominical. E nessa lição tão importante para nós também, nós vamos ter como tema hoje: para que vivemos? É uma pergunta, parece simples, mas uma pergunta que pode ter várias respostas, né? A gente vai procurar na Bíblia a melhor resposta para nós cristãos: para que nós vivemos? Então nós vamos estar vendo lá em Mateus, né? Acompanha comigo Mateus 6, 25 ao 33. Acompanha comigo aí na sua Bíblia aí. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então a gente vê esse versículo 33 muito conhecido, muito falado na igreja, e a gente vê que a importância, antes de comer, de beber, de se vestir, de buscar o reino de Deus. Então a gente vai estar buscando nesse versículo, também nessa passagem, a resposta para essa pergunta: para que vivemos? Então acompanha nesse estudo que a gente vai fazer hoje, para você entender melhor isso. Qual é o textual de hoje? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, eu quero destacar isso aqui: mas não vivam mais para si. Quando a gente entende que a gente entregou a nossa vida a Ele, a gente não vive mais para nós, a gente vivemos só para Ele. O motivo da nossa vida é Ele, o alvo é Ele. Então, lá em Coríntios vai dizer isso: não vivam mais para si. Nós não devemos mais olhar para as nossas querer mais as nossas vontades, querer mais os nossos desejos. Tem que ser a vontade de Deus na nossa vida. Então é importante a gente entender isso nesse dia, né? Que nós devemos viver para Deus. Quais os objetivos? Entender que Deus preparou um plano para cada pessoa que deverá ser cumprido de forma individual. Interessante dizer isso, né? Deus preparou um plano para cada pessoa que é individual. O que Deus faz com uma pessoa não vai fazer igual com você. O plano de Deus para cada um é diferente. Por isso a gente não deve almejar o que o outro tem, ficar com inveja, porque é um plano de Deus para cada um. Deus sabe o que cada um de nós tem que receber, aquilo que a gente está ao nosso alcance. Então, o plano de Deus para a nossa vida é individual. Submeter seus pensamentos, emoções e desejos voluntariamente à vontade do Senhor e cumprir com alegria a sua missão, testemunhando para todas as pessoas em todo o tempo e em todos os lugares o que Deus tem realizado em sua vida. Então, nós temos que nos submeter, aos pensamentos, emoções e desejos, conforme a vontade de Deus, e cumprir com alegria essa missão. Então isso é importante a gente entender isso hoje. Vamos para o comentário, palavra introdutória. O filósofo e matemático francês René Descartes, em sua obra Método Universal do Encontro da Verdade, declarou uma de suas mais importantes máximas, que se tornou conhecida e estudada nos principais centros educacionais e filosóficos do mundo: penso, logo existo. Descartes errou ao posicionar o pensar antes de existir. Eu sublinhei isso aqui, é importante. O homem passou a existir como um ato soberano do Criador, que o chamou à existência com um propósito, pertencer a Ele, viver com Ele e para Ele.
Viver independente da pessoa de Deus e da sua vontade é negar o propósito para o qual se foi criado. Então, a gente vê isso. Nós fomos criados por Deus para viver para Ele. Deus é o Criador. Então, a gente tem que entender que a nossa existência, se hoje há uma existência, porque Deus nos criou, né? Desde lá do princípio, lá em Gênesis, Deus falando que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, nós fomos criados para viver para Ele. O que fiz com minha vida até agora? Minha vida fez ou está fazendo a diferença na vida de alguém? Nesta lição, com o auxílio imprescindível das Escrituras, descobriremos o verdadeiro propósito da nossa existência. Gostaria de ler com vocês Gênesis 1, 27 e 28, versículo 27 e 28 de Gênesis 1. Gênesis 1, 27 e 28 vai dizer: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: Frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, a gente vê aqui o início de tudo, né? Deus criando o homem, e ali colocando para ele também os seus objetivos, né? Para ele frutificar, se multiplicar, né? Dominar sobre os animais, né? Então a gente vê aqui Deus preparando todo esse cenário para nós podermos viver, né? E a gente tem que entender isso. Primeiro ponto, vamos falar: vivemos para o reino. A expressão reino de Deus no Antigo Testamento assinala uma dinâmica abstrata que remete ao governo de um soberano. No Novo Testamento, no entanto, o reino de Deus designa o pleno domínio que o Todo-Poderoso exerce sobre os seres e elementos existentes no mundo. Agora eu subi isso aqui. O tema reino de Deus ocupa lugar central nos ensinamentos de Cristo. O Messias começa e termina seu ministério terreno proclamando. A gente vê na Bíblia, vamos falar de Marcos e Atos, o Senhor já no início do seu ministério falando sobre a importância do reino de Deus, e no final do seu ministério ele novamente tocando nesse assunto e mostrando a importância disso. E Marcos vai dizer: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso é logo no início do ministério dele. E no final, lá em Atos 1,13, ele vai dizer: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então a gente vê aqui a importância que o Senhor dá ao reino de Deus, tanto no início quanto no ministério dele, falando sobre a importância de vivermos para o reino. Vamos continuar falando sobre isso. Esta realidade leva-nos a refletir sobre o propósito primordial de todo cristão, de buscar o reino, pertencer ao reino e expandir o reino. Vamos falar para você entender melhor sobre essa questão do reino de Deus, né? Então vamos falar sobre, primeiro, buscar o reino. Presta atenção aqui. Buscar primeiro o reino de Deus. Esta deve ser a grande e incessante busca de todo cristão. Antes da comida, da bebida ou da vestimenta, antes de qualquer outra necessidade material, deve-se em primeiro lugar buscá-lo. Presta atenção aqui. Mas em que consiste o reino de Deus? Paulo traz uma importante perspectiva, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Está lá em Coríntios. Nesse contexto, o reino de Deus não se refere ao reino futuro do Messias, mas ao domínio presente de Cristo no coração do seu povo. Então, aqui Paulo está falando desse reino que nós devemos viver hoje, que está dentro de nós através de Cristo. Então, esse reino de Deus tem que ser vivido em nós, e ele diz lá em Coríntios, mas não consiste só em palavras, mas em virtude, né? O reino de Deus se manifesta em nós através das nossas atitudes, das nossas qualidades como servo de Deus, né? Esse ser uma nova criatura, essa mudança de vida. Então a gente tem que entender que o reino de Deus se manifesta em nós hoje, no tempo presente. O Senhor Jesus, com tal ordenança, revela-nos que quem busca o reino de Deus antes das demais coisas terá todas as suas necessidades supridas em fé.
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, as nossas necessidades serão supridas em fé, né? E Deus vai suprir todas as nossas necessidades quando a gente busca primeiro o reino de Deus. Isso é muito importante e primordial. O ponto 2, pertencer ao reino. Vivemos para pertencer ao reino de Deus, neste mundo e na eternidade. Como estamos falando aqui, nós temos que pertencer ao reino, viver isso hoje, e quando partimos daqui também vivemos o reino do Senhor. Mas o que devemos fazer para pertencer ao reino? Encontramos a resposta a essa pergunta nas palavras benditas de Jesus a Nicodemos: arrependendo-se, voltando-se para Deus, abandonando o caminho mau, deixando o pecado e desejando a salvação que ele oferece, né? Então, pertencer ao reino é essa palavra que o Senhor estava falando ali para Nicodemos em João 3. A gente vai estar, se conhece essa passagem, mas nós vamos estar lendo também. Em João 3, a partir do primeiro versículo, né? João 3, a partir do primeiro versículo, a gente vai estar lendo. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então, o Senhor estava ali explicando ali para Nicodemos, né, a importância de pertencer ao reino, nascendo de novo, né? Não tem como você viver esse reino de Deus aqui na terra se você não nascer de novo, se você ainda for o velho homem, né? As coisas velhas ficam para trás, tem que fazer algo novo na sua vida, ok? Em termos espirituais, nascer de novo significa tornar-se uma nova criatura, com as marcas de um novo pensar, um novo sentir e um novo agir. Isso é muito importante, né? Tem que ter isso, essas marcas de um novo pensar, um novo sentir e um novo agir. Lá em Coríntios, 2 Coríntios 5, vai falar algo também importante. 2 Coríntios 5, vai falar lá em 2 Coríntios 5, a partir do 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, este tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E isto é, Deus está em Cristo reconciliado consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, Cristo já nos dá toda a condição de realmente sermos pessoas novas nele, né? Porque ele já reconciliou, ele já fez a reconciliação, ele já trabalhou nessa esfera espiritual para que pudéssemos hoje ter essa condição, né? Para podermos pertencer ao reino. E a terceira coisa é expandir o reino. E, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, e para curar enfermidades, enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Os ensinamentos do Senhor Jesus acerca do reino de Deus tiveram por objetivo revelar aos homens a verdadeira razão da vida. Para que vivemos? Aí eu venho aqui sublinhar isso. Para revelar os mistérios de Deus por meio da propagação da mensagem celestial. Então, nós devemos expandir o reino, nós devemos falar do Senhor, falar da obra dele, né? Isso é expandir o reino e revelar, né, os mistérios de Deus, aquilo que Deus tem nos revelado, e passar isso para as pessoas também. Em Marcos 4:11, vai falar, em Marcos 4:11 vai dizer lá, e ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas as dizem por parábolas. Então o Senhor falando assim, vocês vão entender o mistério,
Né? E qual é o meu mistério? E para que esse objetivo? O Senhor falou isso? Para que eles pudessem depois passar isso no tempo certo. Naquele momento era em parábolas, mas chegou o momento de ser revelado tudo na íntegra. Hoje é o momento de ser revelado isso, você realmente abrir a tua boca e expandir o reino de Deus, falar do amor de Deus que Deus tem feito na sua vida. Isso é muito importante. O apóstolo Paulo, o grande difusor do Evangelho, aquele a quem devemos imitar, desenvolveu o seu poderoso ministério, anunciando, testemunhando e pregando acerca do reino de Deus. Então, Paulo aqui um grande exemplo para todos nós, ele anunciava, testemunhava e pregava sobre o reino de Deus, e não deve ser diferente nos dias de hoje com cada um de nós, ok? Vamos lá agora, o ponto 2, vivemos para Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Está em Gênesis 2, ou melhor, está em Gálatas 2:20. Os editores do novo comentário bíblico, do Novo Testamento, destacaram: todos os cristãos foram crucificados com Cristo a fim de morrerem para o pecado, para a lei e para o presente século mal. Embora os cristãos vivam no corpo físico, Cristo também vive neles espiritualmente. Sublinhei isso aqui que é importante falar. O poder da ressurreição de Cristo, por meio do Espírito, opera no cristão. Então, o poder da ressurreição de Cristo vai operar em nós através do seu Espírito, porque quando ele ressuscitou e depois ele partiu, ele falou que não nos deixaria órfãos. Ele mandaria o seu Espírito, e é através do Espírito dele que habita em nós, que ele vive em nós. Né? Então, isso faz toda a diferença para viver para ele, porque nós temos o Espírito dele em nós. Né? 2.1, Jesus, nosso exemplo. Presta atenção aqui. O Senhor Jesus é o maior e mais perfeito exemplo a ser seguido, sem dúvida isso, sem sombra de dúvida. Ele sempre soube de onde veio, de quem era, o que fazia neste mundo, qual a razão da sua existência e qual era o seu destino. Preste atenção nisso aqui. Ele jamais teve crise de identidade ou existencial. Por mais de uma vez ele declarou: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então é interessante, muito importante falar isso. Jesus jamais teve dúvida de quem ele era. Jamais teve dúvida de que foi chamado, que ele vinha da parte de Deus. E nós também não devemos ter essa dúvida hoje. Quantos hoje duvidosos quanto à sua salvação, duvidosos se são servos de Deus? Você tem que viver uma vida íntegra, entender que você tem que proferir isso com autoridade. Você não pode ter uma crise de identidade. Ou você é ou você não é. Né? Ou você é cristão ou você não é. Ou você serve a Deus ou você não serve. Então hoje nós estamos vivendo dias em que muitos ainda não sabem, não têm a certeza. Mas por quê? Talvez não estão com a vida ainda no altar do Senhor, talvez estão ainda com um pé na igreja e outro no mundo. Então fica difícil. Mas você tem que ter certeza e viver dessa forma. Né? A Bíblia fala que se conhece a árvore pelos frutos. Então você não pode ter dúvida de quem você é. Quando seguimos o Senhor Jesus, estamos cumprindo plenamente o propósito estabelecido por Deus. Não é tarefa fácil. Andar em seus passos implica estar consciente de que no mundo teremos aflições. Entretanto, ainda que venham lutas e tribulações, presta atenção ainda, vou completar, ainda que tenhamos lutas e tribulações, olha esse complemento aqui, estejamos conscientes de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, meu querido, Deus te chamou, Deus te capacitou, Deus te deu toda a condição. Então, não temas quando vem luta, problema, que Jesus mesmo passou por tantas lutas, os discípulos passaram, nós vamos passar também, mas nós devemos entender que nós fomos chamados por Ele, pelo Senhor, e temos que saber que é Ele que garante que nós vamos vencer. Você tem que fazer a tua parte, que é não desistir, ter fé nele, acreditar, né? Porque a vitória vem na confiança que você demonstra para Deus. Né? E o diabo ele fica de olho nisso. Se o diabo vem em você
um homem vacilante, um homem que, né, não tem certeza que Deus pode fazer algo na sua vida, é nessa dúvida que o diabo vai operar. Mas se você mostrar para Satanás que você sabe o Deus que tu serve, como Jó ali, né, naquele momento de dor, as pessoas, a própria mulher dele ali falando para ele amaldiçoar ao seu Deus, e ele falou que ela era louca, né? Era louca, porque ele sabia o Deus que ele cria, ele tinha certeza que o Deus que ele servia ia dar vitória a ele, ia tirar ele daquela situação, né? E, então você tem que ter certeza também na tua vida, no teu coração, ok? Jesus, nosso Mestre e Senhor, é o 2.2. Para continuar a obra da salvação do ser humano, o Rabi da Galileia escolheu homens, os quais denominou discípulos. Vamos prestar atenção aqui. O respeitado teólogo Strong define discípulo da seguinte maneira: no idioma grego, mathetes é um aprendiz, alguém que segue tanto os ensinamentos quanto o professor. A palavra foi usada primeiro para os 12 e depois para os cristãos em geral. Então, nós hoje temos que ser discípulos, precisamos ser discípulos, né? Os discípulos ali foram conhecidos como cristãos porque agiam, se vestiam, falavam como Cristo, né? Então, cristãos são pequenos cristos, então a gente tem que viver como Ele, né? Andar como Ele andou. Existimos para seguir o Mestre e fazer discípulos, né? Nós somos discípulos e devemos também fazer discípulos. Em Mateus 28, 19, vai dizer: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ir e ensinar, né? Então, isso é a função do discípulo: ir e ensinar, viver isso, passar isso, né? É um legado que você tem que passar. Existimos para seguir o Mestre e fazer discípulos, guardando e obedecendo aos seus mandamentos. Eis o grande e sublime propósito da nossa existência, né? Verdadeiramente ser discípulo e passar isso para as outras pessoas também, né? Serem também os próximos discípulos dessa geração. Ponto 3, ponto 3. Vivemos para o Evangelho. Primeiro, nós somos geração eleita. Primeira coisa. Fomos escolhidos para pertencer ao Senhor, para o seu povo, cidadãos do seu reino, seus embaixadores. O cristão deve louvar a Deus por ter sido escolhido em Cristo. Isso é muito importante você entender que Deus te escolheu. Deus olhou para você, né, pela sua misericórdia e viu em você, naquele momento, a condição de tê-lo. Então, houve uma escolha de Deus também. Antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível diante dele em amor. Pois, antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível dele em amor. Efésios 1:4. Efésios 1:4. Diz lá: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então você vê aqui, a Bíblia vai dizer em Efésios, né, essa escolha do Senhor para nós, né, essa escolha para nós. Pois se a sua eleição dependesse de si mesmo, ele jamais creria. Afinal, o homem natural está espiritualmente morto em seus delitos e pecados. E uma pessoa nessa situação jamais teria qualquer mérito diante daquele que é a santidade absoluta, perfeita e eterna, né? Se dependesse de você, somente de você, seria impossível haver essa escolha, né? Porque verdadeiramente nós não mereceríamos isso, né? Mas pela graça do Senhor, ela nos alcançou, a misericórdia do Senhor, né? Então, seja grato ao teu Deus por Ele ter te escolhido, valorize isso. Estamos vendo o dia que as pessoas estão banalizando a sua chamada, vivendo de qualquer maneira, né? E desprezando esse chamado. Se você foi chamado por Deus, como eu sei que foi, viva dessa forma, busque santificação, busque separação, né? Busque errar menos a cada dia, porque Deus te escolheu. Honre isso, honre isso.
segundo ponto, sacerdócio real. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram escolhidos por Deus para oferecer-lhes sacrifício. Eles eram separados, ordenados, ungidos pelo Senhor para ministrar, servir e interceder pelo povo, sendo a sua voz. No Novo Testamento, como oportunamente destacaram os editores de um novo comentário bíblico, diferentemente do sacerdócio do Antigo Testamento, em que somente aqueles que nasciam de certa tribo podiam ser sacerdotes, todos que nasceram de novo e fazem parte da família de Deus, ou seja, presta atenção, todos os cristãos são sacerdotes que têm o privilégio e a responsabilidade de oferecer a Deus sacrifícios espirituais. Então, você cristão é um sacerdócio, faz parte do sacerdócio de Deus para oferecer sacrifícios ao Senhor, sacrifício de louvor, de adoração, tua vida, né? Em Romanos 12, 1:2, diz lá: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, apresenteis a Deus o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Não se conforme com esse mundo, né, que quer fazer você não acreditar nisso, que você não é capaz, que você não é merecedor. Realmente nós não éramos, hoje nós somos pelo sangue do Cordeiro. Então, viva uma vida como sacerdote de Deus, né? É isso que Deus espera de nós. E nós somos também nação santa. Ao encontrar o Senhor Jeová, Moisés recebeu mandamentos e instruções que deveriam ser repassados ao povo de Israel. Aí vem o que eu sublinhei aqui, ó. O propósito de Deus, desde o início, foi construir um povo santo, né? Desde o início lá, né? O propósito de Deus era escolher um povo para ele, um povo separado, um povo santo. E Deus escolheu Israel, né? Tudo começou por Israel, pelo povo israelita. E hoje, graças a Deus, fomos enxertados também nessa videira, fazemos parte desse corpo do Senhor, desse povo de Deus, e a gente entende que isso é muito, muito importante, né? Essa escolha de Deus chegou até nós. O Senhor te confirmará para si povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, separado de todo pecado, de todo mal, separado para ser justificado poderosamente pelas mãos divinas, como ratificou Pedro. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto Espírito está, sede santos, porque eu sou santo. Está lá em Pedro, 1 Pedro. Então, querido, olha só, nós somos essa nação santa, esse povo de Deus, separado por Ele para viver para Ele e para viver dessa forma. Então, eu quero dizer para você que você deve entender isso, você deve crer nisso e viver isso de uma forma íntegra na sua vida, né? Porque Deus espera isso de cada um de nós, né? Viver dessa forma para Ele, como um povo separado, um povo santo, um povo que Ele separou. Nós somos propriedade dele, povo adquirido. Deus fez uma promessa à nação israelita: agora, pois, se diligentemente ouvis a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós vencereis reino sacerdotal e povo santo. Pedro contextualizou a mensagem divina do Êxodo ao anunciar para Israel de Deus espalhado por toda a terra, de que modo nos tornaríamos sua propriedade particular. Não foi com coisas corruptíveis, com a prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, nós vemos aqui que nós somos propriedade particular, exclusiva de Deus, né? Somos esse povo adquirido. Então, como é bom a gente saber disso, né? Que nós fazemos parte do povo de Deus. Somos propriedade exclusiva do Senhor, porque Ele nos adquiriu com o sangue de seu Filho amado. Olha que preço alto não foi esse, né? O sangue do próprio Filho dele.
né? Foi através desse sangue que agora nós podemos ser chamados de povo de Deus. Que coisa maravilhosa é entender esse sacrifício, né? Do Senhor entregando ali o seu Filho por amor de um povo, e esse povo poder ser chamado povo de Deus. Já estamos partindo para o final, né? O 3.5, para quê? Para anunciar as virtudes do Senhor. Deus nos fez geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido com um único objetivo: anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Paulo declarou com orgulho a razão pela qual vivia: proclamar o Evangelho transformador. Sim, vivemos para isso, propagar as boas novas de salvação, as bênçãos espirituais que se encontram unicamente na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, essa é a nossa missão, né? Nós vivemos para isso também. Para que nós vivemos? A partir do momento que nós aceitamos Jesus. Passar isso, né? Passar para as pessoas tudo que Deus fez por nós. E nós podemos também passar para pessoas que estão vivenciando situações que nós vivenciávamos lá atrás, em que não tínhamos perspectiva, esperança, e hoje podemos ter. Então, nós temos que anunciar esse reino de Deus, temos que passar isso, para que essas pessoas também possam ser chamadas um dia de povo de Deus. Qual é a conclusão que eu quero deixar? Quando compreendemos biblicamente a razão de nossa passagem por esse mundo, procuramos ser o que o Senhor Jesus disse que seríamos: o sal da terra e luz do mundo. Isso está lá em Mateus 5 em diante. Sal em referência ao tempero, sabor e conservação que oferecemos ao mundo. Luz em referência ao testemunho público, ao brilho da salvação que resplandece na vida de todos que o recebem como Salvador. Finalzinho eu sublinhei isso aqui. Tornemo-nos, pois, aquilo para o que fomos criados, filhos, servos, que esperam o dia glorioso de estar com o Pai eternamente. Queridos, então a conclusão vai nos colocar isso. Nós temos que fazer a diferença hoje. Nós estamos aqui, nós vivemos hoje para fazer a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença. Você tem que dar gosto. Agora você não é mais insípido. Você é sal, você tem que dar gosto, você tem que trazer algo que venha trazer esperança para as pessoas, né? Dar gosto. E a luz brilhar, onde está trevas, você deve trazer a luz através de Jesus. E da sua vida. Porque se Ele vive em você, aonde você chega, a luz do Senhor vai brilhar. Então, nós vivemos, nosso maior objetivo hoje é viver uma vida no Senhor, uma vida íntegra, de santidade, e passando também essa vida para outras pessoas, né? Pregando o Evangelho, ensinar e pregar. Então, a palavra de hoje, né, a pergunta que foi nos feita no início: para que vivemos? Nós vivemos para o Senhor, nós vivemos para agradar o Senhor, nós vivemos para um dia morar com Ele, né? E isso é plantado aqui hoje, né? Com a tua vida, com o teu testemunho. Então não deixe ninguém arrancar isso de você. Sei que a luta é grande, os problemas aparecem, como está acontecendo agora. Muitos têm que ficar em casa, mas você está em casa, mas a sua vida ainda está no Senhor, você é dele, né? Não é porque você não está vindo à igreja que você não deixou de ser povo dele. Não, mas você tem que manter a sua vida com Deus. Uma vida de comunhão, de oração, de jejum, de busca a Deus. É isso que faz toda a diferença. Então eu quero deixar, né, essa lição de hoje para você. Diante dessa lição você vai ter essa resposta: para que você vai viver, para que você vive, né? Para muitos, viver só comer, beber, se divertir, e depois, né? Nós vivemos hoje para o Senhor, para que depois possamos continuar vivendo com Ele, ok? Então eu quero já agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar levando mais uma lição para você, né? Completando a nossa revista, né? A nossa revista foi completa agora, está completa, todas as 13 lições foram dadas. A nossa próxima agora, né, já está comprada, e agora será presencial, né? Não vamos esperar, né,
tudo se normalizar, ser permitido as pessoas começarem a vir à igreja, para nós começarmos a nossa EBD, os adultos, né? Para a gente poder dar essa nova revista presencial. Então, quero agradecer a todos vocês que participaram, que essas 4 lições aí online, e que você possa ter aprendido. Sei que é diferente, mas a fé vem pelo ouvir, você está até vendo também, então que Deus possa ter abençoado a tua vida. Então, quero já agradecer a Deus, que Deus abençoe você, a tua família, fica com Deus e que você tenha aí uma semana abençoada, amém? Que Deus abençoe vocês, ficam na paz, ficam com Deus, amém? Fiquem na paz.